Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana e essa é a segunda parte de uma série de vídeos aqui do canal sobre como superar o seu medo de filmes de terror. Claro, se você quiser superar o seu medo de filmes de terror, isso é uma coisa que eu esqueci de falar no primeiro vídeo, mas assim, se você tem medo de filmes de terror, mas você tá tranquilo com o seu medo, você não quer superar ele, beleza. Mas, enfim, quem quiser, aqui é o lugar. Bora lá! Essa segunda parte vai ser uma parte um pouco mais prática, de dicas um pouco mais práticas, realmente, de como você pode sentir um pouco menos de medo na hora de assistir o seu filme, ok? Então vamos lá. E antes de começar, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, corre lá para ver primeiro e depois você volta aqui para ver essas dicas mais práticas, tá bem? A primeira dica que eu tenho para você é tenta ver de dia. Faz uma diferença absurda, tá? Eu, até hoje, é muito raro ver algum filme de terror de noite, eu não costumo ver. Esse é um filme que eu já sei de antemão que muito provavelmente eu vou ficar com medo, eu realmente não vejo durante a noite. E por que que é importante ver durante o dia? Porque normalmente o que a gente sente medo, enquanto a gente tá vendo o filme, a gente fica com medo de sentir o susto. Depois, a gente fica com medo de dormir sozinho, como eu falei no outro vídeo, né? De dormir sozinho, de ficar sozinho em casa, de dormir com a luz apagada. E aqui é um pequeno parênteses, até hoje eu não durmo com a luz completamente apagada, tá? Eu durmo com a luz do banheiro acesa. Eu não consigo dormir com a luz 100% apagada, eu não me sinto confortável no escuro. Mas enfim, se você vê ele durante o dia, você vai ter um tempo maior para esquecer esse filme até chegar a hora de dormir, né? A gente tem medo de ter pesadelo, por exemplo. E se você vê esse filme à noite e logo em seguida vai dormir, ou sei lá, ok, comecei a ver de noite, vou para casa, vou, sei lá, você tá vendo na casa de um amigo, ou então você tá em casa, vou tomar um banho, vou jantar e vou dormir. Você tem um tempo muito pequeno para digerir essas informações antes de dormir. Então a chance de você ter pesadelo é maior, a chance de você ficar com medo é maior. Quando você vê esse filme durante o dia, enquanto tá claro, enquanto você pode ainda sair e ver outros amigos, enquanto dá tempo de você ver um outro filme depois também, essa é uma outra dica. Você vê outro filme depois, ou uma série, um episódio de uma série tranquila, de comédia de preferência, pra você esquecer, vai ser bem mais tranquilo, ok? Então faça isso por si mesmo e veja o filme durante o dia. A segunda coisa é ver em dupla, ou em grupo, ou em trio, mas enfim, ver com, no mínimo, outra pessoa do seu lado. O ideal é claro que seja uma pessoa que não tem medo de filme de terror, mas se for outra pessoa que tem medo de filme de terror também não tem problema nenhum. Eu acho muito mais divertido ver filmes de terror com outras pessoas. Filmes de terror são filmes divertidos para ver com outras pessoas e você vai se sentir muito menos desamparado, desprotegido e um pouco mais corajoso. A terceira questão é, se você tem medo, evita ver no cinema. O cinema ele é um ambiente que ele é todo pensado para te deixar realmente imerso no filme. Então, é tudo escuro, né? A única fonte de luz é a fonte da tela. É uma tela grande, então se aparece um jump scare, se aparece um bicho estranho gritando na tela, é uma coisa muito maior. Então, vai te causar muito mais medo. O som é muito mais alto. Geralmente, os sons hoje em dia das salas de cinema são surround, então é um som que vem de tudo quanto é lado, né? Então, assim, é uma experiência realmente muito mais imersiva. É uma coisa que eu super não recomendo pra quem tá começando ou pra quem tem medo de filmes de terror, porque você vai sentir mais medo do filme de terror se você assistir ele na sala de cinema do que se você assistir ele em casa. A quarta coisa e isso aqui é uma coisa muito importante, se você tiver com medo, não força. Se você achar que tá além da sua capacidade no momento, ou se você começar a assistir o filme e já tiver uma cena muito forte, ou se você já ficar com muito medo, não força, tá? E não importa se você estiver com outra pessoa, se você estiver com... Enfim, não força, tá? Não tem problema nenhum você chegar e falar pra pessoa com quem você tá, olha, não me sinto confortável com esse filme, não tô gostando, não quero, acho melhor a gente ver outra coisa, tá? O importante é você se sentir confortável, ok? Claro que o filme de terror sempre tira a gente um pouquinho da nossa zona de conforto, mas existem formas de a gente fazer isso e forçar não é a forma ideal e muito menos a forma menos traumatizante, ok? Então, respeita os seus limites e respeita os limites das pessoas que estão com você,
ok? Por falar em respeitar limites, a quinta dica, eu duvido muito que tenha alguém menor de idade aqui, mas eu imagino que devam ter pessoas que estão me assistindo que têm filhos ou que têm irmãos mais novos, ou primos, ou sobrinhos, ou afilhados, ou enfim, alguma criança, né, próxima na família. E a quinta dica é: respeite a classificação indicativa dos filmes, ok? A classificação indicativa existe por um motivo, tá? Que é para não traumatizar uma criança ou para não traumatizar um adolescente. Muitas vezes as crianças não têm ainda uma noção muito boa do que é realidade e do que não é realidade, né? Tem alguma dificuldade de separar, né, o que pode ser real e o que não pode. E os filmes de terror jogam muito com essa questão do que é real e do que não é real, né? Tanto que muitos filmes aí ainda se vendem como baseado em fatos, né? E quando a gente vai ver a história, a gente vê que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo retratado ali no filme. Mas enfim, se você tem uma criança, respeita, tá? Respeita a classificação indicativa, por favor, pelo amor de Deus. Não importa a idade da sua criança, vai ter um filme de terror adequado para a classificação etária dela. E se é um desejo que parte da criança, se a criança fala, eu quero ver um filme de terror, você chega pra ela, pesquisa antes, claro, vê quais são os filmes de terror que são apropriados para a idade dela, né? Então, por exemplo, se é uma criança de, sei lá, uns 10 anos ou até 10 anos, você pode pesquisar, tem filmes como A Casa Monstro, por exemplo, Paranorman, Coraline, que são filmes que já são até um pouco bastante assustadores para crianças, e você tem que ver se você tem que conhecer também a sua criança, né? Conversar com ela antes e conversar com ela depois do filme, pra saber como ela tá, o que ela achou do filme, se foi um filme que impressionou bastante ela ou não, tá? Mas não deixe essa criança desamparada pra assistir um filme de terror. Quando é um adolescente, e aqui, gente, é muito importante isso, porque assim, eu conheço muitas pessoas que não gostam de ver filmes de terror, ou que falam que tem medo de filmes de terror, porque elas viram, às vezes, um filme, ou uma cena, um comercial inapropriado há, sei lá, 20, 30 anos atrás, tá? Então, assim, não subestimem o poder de aterrorizar uma criança que um filme de terror pode ter se exibido num momento inadequado. Tá? Então, realmente, pesquisa. Se a criança quer. Primeiro que assim, né? Eu acho que eu não reforcei o suficiente isso. Só leva uma criança pra ver um filme de terror se for uma coisa que partir dela, tá? Primeira coisa, que uma criança ou adolescente, se for uma coisa que partir dela. E pesquisa, dá opções que sejam apropriadas para a idade dela. Assista com a criança e converse antes e depois para dar um suporte realmente psicológico e emocional. Porque dependendo da sua criança, se for uma criança mais sensível, pode ser uma coisa realmente um pouco impactante para ela. E é legal ela saber que ela tá amparada e que não vai vir a Samara do chamado pra pegar ela depois de 7 dias, tá? Importante, eu vi o chamado com 11 anos e fiquei aterrorizada. E uma outra questão também é que a classificação indicativa, ela é um bom termômetro, assim, se você tem medo, né, não falando aqui agora mais de crianças, mas falando realmente de adultos que têm medo, a classificação indicativa, ela é um bom termômetro para saber o quão intenso um filme é. Então, um filme, e é importante falar também que as classificações do Brasil são diferentes das classificações dos Estados Unidos, tá? No Brasil a gente tem 12, 14, 16 e 18. Lá nos Estados Unidos eu não tenho muita certeza, né? Mas eu sei que tem os filmes PG-13, né? Que não é nem 12 nem 14, fica 13 ali. Geralmente esses filmes PG-13, eles são bem tranquilos, tá? É raro algum filme PG-13 ser intenso. A sexta dica é: ouça podcasts e veja vídeos, né, do filme que você quer ver, tá? Se você não se importar com spoilers. Por que isso é importante? Porque você vai se familiarizando com a história, você vai se familiarizando muitas vezes com o contexto histórico daquele filme, você vai se familiarizando às vezes com como algumas cenas foram feitas. Isso tudo vai fazendo com que você fique mais familiarizado com o filme, com a história, o que faz com que você fique com menos medo quando você for assistir o filme, tá? Isso é uma coisa que realmente me ajudou muito, tá? Tem alguns canais e podcasts que eu recomendo muito.
De podcasts, os dois que eu mais ouço são o República do Medo, que são 3 historiadores que falam de uma perspectiva muitas vezes histórica sobre alguns filmes, então é um podcast muito legal que vai te agregar muito, assim, muito conhecimento. É um podcast que fala principalmente sobre filmes de terror. E o segundo podcast que eu ouço muito é o Esqueletos no Armário, que fala sobre filmes de terror sob uma perspectiva queer. Então eu acho realmente muito divertido também. Eles são os 3 apresentadores são muito divertidos, eu recomendo bastante. E de canais, eu gosto muito dos canais do Felipe Barbosa, que fala muito sobre fantasia, sobre terror. São vídeos muito bem embasados também, gosto muito disso. E o último canal que eu gostaria de recomendar aqui é o Refúgio Cult. O Lucas Maia, ele fala bastante sobre, assim, todos os tipos de filmes de terror, desde os mais tranquilos até os mais extremos, assim, que eu realmente não assisto. E ele tem uma playlist, assim, que ele fala sobre alguns filmes com uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers, né? A primeira parte é sem spoilers, a segunda parte é com spoilers. E ele vai realmente contando tudo do filme, então se você quiser conhecer o filme antes de assistir e saber se você tem capacidade de assistir o filme, eu recomendo demais, tá? Teve vários filmes que eu tenho certeza que eu só consegui assistir, como, por exemplo, Hereditário, Invocação do Mal 1, 2, 3, O Exorcista, O Exorcismo de Emily Rose, eu tenho Babadook. Eu tenho certeza que esses filmes eu só consegui assistir porque eu já sabia da história antes. Porque eu já tinha uma familiaridade com a história, eu já sabia tudo que ia acontecer. Mesmo assim, eu fui surpreendida em todos os filmes, tá? E você vai mais bem preparado, você já vai sabendo mais ou menos o que você vai encontrar, e aquela sensação de novidade e de estranheza e de medo do desconhecido diminui consideravelmente com isso, tá? Então é uma coisa que eu realmente recomendo demais. A 7ª dica é uma dica um pouco incomum, eu acho, que é sair para dar uma volta depois que você terminar de ver o filme. Quando você termina de ver o filme, você tá muito imerso naquele mundo do filme, né? Você tá muito imerso ali na realidade do filme. Se você sai pra dar uma volta, pode ser pra ir no mercado, na padaria, na farmácia, qualquer coisa só pra dar uma volta no quarteirão. Isso vai te ajudar a te trazer de volta pra sua realidade. E você vai ver que aquela realidade que te impactou só você, que tá todo o resto do mundo tá vivendo normalmente, tá? Eu realmente é uma coisa que pra filmes um pouco que te deixem um pouco mais marcados, ou que te deixam com um pouco mais de medo, eu acho muito útil essa dica, tá? E a última dica, essa é uma dica assim para casos realmente extremos, tá? Para você ver, assim, se você tiver com muito, muito medo, mas você quer muito ver esse filme ou essa série, isso é uma coisa que eu fiz uma vez só, eu só senti necessidade de fazer uma vez. Não é a melhor forma de ver filme, tá? Mas foi como eu consegui criar um ambiente pra ver esse filme. Então, na verdade não era um filme, era uma série que era A Maldição da Residência Hill, que é uma das minhas séries preferidas. É uma série que tem absolutamente tudo que eu tenho medo, mas é uma série muito, muito, muito boa, de verdade. Muito profunda, muito dramática também, muito bem feita, e eu queria muito ver essa série. Só que eu sabia que eu ia sentir muito medo. Então o que eu fiz? Eu vi na Netflix, no meu computadorzinho, né, no meu notebook, de dia, claro, sempre, com uma amiga minha do meu lado, vendo um filme do Adam Sandler na TV. E eu não estou zoando. Eu vi boa parte dos episódios assim. São 10 episódios, eu acho. Não sei se são 8 ou 10, mas acho que são 10. E eu falava pra ela, olha, hoje é dia de ver sério. Quer ver algum filme do Adam Sandler ou quer ver algum filme de comédia? E ela via na TV grande, tipo, e eu do lado de fone, assistindo. Foi uma coisa que me ajudou demais, assim, de verdade, porque assim, você tá morrendo de medo, e aí você olha pra frente, e aí tem uma dançando na sua frente, e você pensa, nada de ruim vai acontecer. E aí, enfim, essa é a dica. Assista no computador, com fone, enquanto tem uma outra pessoa do seu lado, vendo algum filme de comédia numa TV. É uma dica muito esquisita? Mas funcionou muito comigo, tá?
assim, nada de ruim vai acontecer com você enquanto tem alguém vendo as branquelas do seu lado, sabe? E a última dica, né, na verdade uma dica bônus aqui, que eu já falei no primeiro vídeo, mas eu acho muito importante reforçar caso você não tenha visto o primeiro vídeo, que é usar o Where's the Jump, né, que é um site muito bom. Ele é um site que tá todo em inglês, tá? Isso é meio chato. Então você tem que digitar o nome do vídeo, do filme em inglês também. Mas ele te dá a minutagem exata de todos os jump scares dos filmes. Então eu acho isso muito legal. Muitos filmes, assim, eu só consegui assistir porque eu estava com Where's the Jump do lado. E eu realmente recomendo muito. Se você entende um pouquinho de inglês, se você não se incomoda com spoiler, vale a pena, tá? Principalmente para filmes mais que você sabe que você vai ter medo ou que você sabe que tem um alto teor de jumpscare, se você não gosta de jumpscare, ok? Então é isso, essas foram as dicas de hoje. Eu agradeço demais a sua participação aqui, você ter ficado até aqui o final. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de dar o joinha aqui. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, e se você quiser deixar um comentário educado aqui embaixo, eu vou ficar muito feliz. Se você conhece alguém que tem medo de filmes de terror, envia esse vídeo, envia o outro para essa pessoa também, porque todas essas dicas aqui são dicas que eu utilizei na minha vida prática para superar o meu medo de filme de terror. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo, onde eu vou dar indicações de alguns estilos e filmes de terror para vocês verem se vocês tiverem medo de filmes de terror.